Isaías, por gentileza. E o meu amigo também, iniciada, presidente. Por favor. Então, retomando aqui a sessão, continuando a sessão do dia 27 de agosto, das 9 horas, retomando o processo número item 146 da pauta, Teconswap, é da minha relatoria também. Então, eu vou começar a relatar. Aqui, esse é um caso, é bem simples e, enfim, eu acho que se trata de uma informação que Teconswap recebeu na época, registrou um número de um lacre nas informações, no controle interno dele, que teria que dar informação à Receita Federal, por erro de um dígito no lacre do container. O container consta no conhecimento o número NA1252187 e ele botou 177. Houve uma divergência no número do lacre do container. Aí houve essa informação, a princípio, não chegou ao conhecimento da autoridade aduaneira local. A fiscalização não teve ciência a princípio disso. Foi feita uma ADI em 14 de março. Essa carga chegou lá nessa 11 de março de 2006. Aí, no dia 14 de março, normalmente foi registrada a ADI, ela foi para o canal vermelho, né? E no canal vermelho houve uma conferência física da carga, e a carga depois foi desembaraçada sem qualquer alteração, porque, enfim, mas a autoridade aduaneira local, o pessoal do SAOP de lá, que faz fiscalização, entendeu que houve um descumprimento de informação que teria que ser dada à Receita Federal, com base no Decreto-Lei 3766, no artigo 107, inciso 4, a linha F, e aplicou a ele uma multa de R$5.000. A empresa tomou ciência, fez uma impugnação na época, isso já junto aí à delegacia de julgamento, que houve simplesmente um erro formal inerente ao lacre, que não houve nenhum indício de avaria, inclusive a própria fiscalização não pegou nenhuma divergência, o que houve foi só um erro do lacre, e que essa informação foi passada ao transportador para retificar no conhecimento de embarque, e que entende que o auto de infração não poderia ser lavado porque não houve a intenção, enfim, em relação ao artigo 112, 136, 137, 172 do Código Tributário Nacional, e protestou lá, e, enfim, achou incabível a penalidade. Houve, por sequência, o julgamento por parte da DRJ de São Paulo, em 16 de 6 de 2009. A DRJ manteve a penalidade e entendeu que houve descumprimento de obrigação acessória em prestação de informações que execute contra a carga sob responsabilidade na forma e no prazo estabelecido pela Receita Federal, e então o Recife teria que pagar essa multa. O ator tomou ciência em 15 de 2010, trouxe esse processo com recurso voluntário, folha 109/11, basicamente apresentou a mesma coisa, disse que a questão da razoabilidade e proporcionalidade, achou que a multa era temerária, porque o erro foi de um dígito constante do lacre, né, que entre o número, no final, né, era 87, e o correto seria 77, então de um dígito. E ele tinha feito a sustentação. Aí recorreu, o recurso caiu comigo, foi distribuído, e ele fala isso. Aí eu fiz uma análise desse recurso, percebi que foi um erro formal, foi um erro, na verdade, da empresa de transporte marítimo, né, que de fato observou essa divergência e houve esse número fisicamente. O Porto Swap entendeu que... Espera aí, pessoal, soltando uma coisa aqui. Só um minutinho. Eu acho que eu cometi um despalpério. Não, tá certo, é isso mesmo. Cometeu esse erro, enfim...
A mercadoria foi contida em estrados, 5 estrados, 20 tambores, não houve variação de peso, houve só realmente o erro do lacre. Aquela carga que estava amparada foi recebida pelo depositário, conforme a fiscalização falou, mas o volume, não houve quebra de volume, não houve indício, na minha opinião, de violação de qualquer avaria. E naquela época você tinha a vistoria aduaneira, que hoje não tem mais instituto, né? Mas de qualquer forma não houve vistoria. A carga foi desembaraçada no Canal Vermelho, e aí eles, a aduana entendia que tinha que aplicar o 584, e a IN na época era 206/2002, tá? Não era a IN 680 atual, ainda pegou a 200, que replicava o regulamento aduaneiro quando houvesse extravio ou fosse ou qualquer coisa no sentido de perda de carga, teria que ser feita uma vistoria. E aí realmente enquadrou, ele também no artigo 63 do regulamento aduaneiro 1543, que a mercadoria descarregada do procedimento do exterior tem que ser registrada pelo transportador, representante para depositar na forma estabelecida da Receita. Aí ele foi pelo artigo 5º, parágrafo 1º da 206, que replica o regulamento, como eu tinha dito. O depositário fica de forma imediata disponibilizar essa carga em recital por embarque mediante indicação do correspondente identificador. Então, ele tem que dar um NIC, que é o número de identificação de carga. No caso de carga contendo volume recebido com ressalva, a informação que se refere a esse artigo somente deveria ser prestada após a realização da vistoria. O que aconteceu é o seguinte: ele não entendeu que era um erro relevante, porque não havia rompimento do lacre, não havia rompimento das portas, a carga estava em colume e o peso estava batendo. E tomou a multa de R$5.000. Eu, no meu entendimento, eu não segui a posição nem da DRJ, nem da fiscalização. Foi um erro material que foi sanado, inclusive na atual IN 680/2006, que fala das exigências necessárias de uma ADI. Não se fala em número do lacre, porque o lacre está no conhecimento, foi divergência de um dígito, que foi retificado pelo transportador. E na conferência aduaneira, a carga ela foi pesada, foi verificada, foi Canal Vermelho, e foi desembaraçada sem nenhum problema. Então, eu não vi, eu acho que aqui foge ao tipo da penalidade aplicada, o artigo 107, inciso 4, e eu não concordei pela penalidade, ou seja, a linha F, 407, porque não houve erro de pesagem, a mercadoria estava lá em colume, não houve falta, não houve subtração de contêiner, não se materializou perda nenhuma principal, o que eu vi foi só mesmo um erro material. E enfim, todas as mercadorias que estavam nesse contêiner eram de fácil identificação, porque eram produtos químicos, eram 20 tambores, e não houve perda nenhuma da informação. E a própria autoridade aduaneira, no momento do desembaraço, verificou a divergência, se tinha quantidade de violação física, e não houve qualquer tipo de ressalva no despacho aduaneiro. Então, se isso nada ocorreu, eu não entendi certo a capitulação que foi dada para mim, nesse caso, no artigo 107, inciso 4, a linha F, está lá: deixar de prestar informação sobre carga armazenada, sobre responsabilidade ou sobre as operações de execute na forma estabelecida. Eu não, pode ser que seja ter voto vencido, mas eu, nesse caso, eu não vi materialidade suficiente para sustentar a penalidade. Para mim, foi um erro de dígito que enfim, não houve perda do peso, não houve perda do imposto, não houve perda do câmbio, e era uma informação que ele conseguiu retificar junto com o transportador, e a carga no Canal Vermelho, se houvesse algum empecilho, o fiscal pegaria naquele momento. Não era caso de uma vistoria, não era um dano, não havia, enfim, não houve nada que, pela natureza da mercadoria também, de ser tambor e produto químico. Então, nesse sentido, pelo exposto, eu conheço do recurso e dou provimento a ele. Esse é meu voto, e voto em discussão. Alguém? Nada a discutir?
Como vota, então, doutor Lázaro, por favor? Com o relator. Ok. Como vota, doutor Osvaldo? Acompanhe o relator. Doutor Carlos? Com o relator. Doutora Fernanda? Com o relator. Doutor Marcos? Com o relator. Doutora Maria Eduarda? Com o relator. Doutor Leonardo? Com o relator, presidente. Ok, então, fica proclamado o conhecimento do recurso, dado provimento. Item da pauta, deixa eu fechar aqui, agora, esse foi o item 146, vamos para o item 147 da pauta. 147. Presidente, agora eu acho que talvez fosse melhor a gente chamar o advogado. Eu fui rápido, esse eu consegui desvencilhar. Sim. Então, então eu vou interromper essa sessão do dia 27 e nós já retomamos o trabalho dia 27 daqui a uns instantes. Solicito ao doutor Leonardo, por gentileza, que suspenda a gravação e também ao Isaías que suspenda a gravação do dia 27, a parte da manhã que nós estamos fazendo agora, antecipadamente.